Olá, pessoal da Vibe Mundial 95,7. Estamos em mais uma edição da Madrugada Astral. Eu sou Elaine Curiacos, terapeuta, mentora de mulheres 40 a mais, analista comportamental, palestrante, escritora, e estou aqui hoje em mais uma edição com uma convidada mais do que especial. Eu diria que é uma pessoa mais do que importante na minha vida. Hoje eu estou aqui com a Maria Meyer, que é atriz, bailarina, produtora, que coincidentemente é minha filha. É a melhor produção da minha vida, né? E eu quis hoje fazer aqui uma entrevista com ela para ela contar um pouquinho da jornada de vida dela. Na verdade, assim, quando ela era criança, devia estar ali no, acho que quinta, sexto ano, ela nunca gostou muito de matemática na escola. E eu resolvi achar um professor particular para ela. Porque eu falei, ela vai reprovar, né? Então, ela estava fazendo aula particular em casa. Ela chegou para mim e falou assim: mãe, eu já odeio matemática. E aí eu faço aula de manhã e quando chego à tarde em casa eu tenho que fazer o que eu odeio de novo. E aquilo soou bem forte em mim. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo com a minha filha, né? Eu estou reforçando nela o que ela é ruim. Então eu falei para ela assim: o que você gosta de verdade de fazer? Ela falou: mãe, eu gosto de dançar, eu quero ser bailarina. Eu falei: então nós vamos fazer o seguinte, você vai pesquisar qual é a melhor escola de balé da cidade e o dinheiro que eu gasto com o professor particular de matemática, eu vou pagar o balé para você e a matemática você vai se virar, só não reprove. Ela falou: fechado. Não foi isso? Isso. Então fala para nós aqui, quem é a Maria Meyer? Oi, mãe. Oi, todo mundo que tá ouvindo a gente. Primeiro, que prazer estar aqui, né? Nunca fui entrevistada pela minha mãe. Então, Linda. muito legal poder estar aqui. E é exatamente isso. Nunca gostei de matemática e continuo não gostando de matemática, porque eu sou de humanas. E é isso, eu sou a Maria Meyer, eu tenho 28 anos, sou atriz, sou bailarina e produtora audiovisual, que é onde eu trabalho nesse momento, é o que eu faço. E é isso, eu sou Casada. E eu tenho uma grande paixão, que é a arte. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Isso aí. Esqueci de falar que ela nunca reprovou na matemática na escola. O que ela fez, acho que é melhor nem contar, né? Mas ela passou todos os anos. Foi Deus que me ajudou nessa. Mas aí, gente, ela desde pequenininha, ela gostava de pôr fantasias e fazia palco. Ela criava palco em casa. E ela tinha uma prima que sempre ia brincar lá. E a prima sempre queria brincar de médico. E ela sempre queria brincar de teatro, de fantasias. E é engraçado que esses dias a gente estava falando, né, que a prima está fazendo medicina e ela virou atriz. E é muito legal a gente perceber isso, que desde pequena a gente já tem uma tendência a mostrar para a gente mesmo que aqui a gente veio na vida, né? Mas a gente não presta atenção nisso. Agora ela cresceu, chegou na época do vestibular. O que uma mãe e um pai esperam de um filho? Veja só, eu tenho inúmeras pós-graduações, meu marido também. Fizemos faculdade, pós-graduação, a gente quer o quê? A gente quer o melhor para o filho, a gente quer o melhor para o filho. O que é o melhor para o filho? A gente acha que o melhor para o filho é que ele faça aquela faculdade que a gente imagina que vai ser bem sucedido. Enfim, a gente tem as nossas expectativas. Ela é filha única, né? Então a expectativa é dobrada porque é tudo em cima dela. Então eu tinha minhas expectativas com meu marido e aí ela entrou lá em pedagogia, passou e ela chegou para nós e falou assim, ela tinha 17 anos. Ela falou assim: olha, eu vou lá fazer a pedagogia, que eu escolhi como uma opção. Quando eu terminar a faculdade, eu dou diploma para vocês de presente, porque vocês investiram muito em mim, sempre pagaram colégio particular para mim, vocês sempre deram tudo para mim. Então, eu vou lá fazer por vocês, entrego o diploma para vocês e vou fazer o que eu quero. E nós levamos um choque. 17 anos ela falou isso para nós. Falei, gente, 17 anos ela sabe o que ela quer, como assim, né? E aí nós falamos: o que você quer? Ela falou assim: eu quero ser atriz. Eu nasci para isso e eu não quero ser outra coisa que não seja isso.
Aí eu olhei para o meu marido queria ser jogador de futebol, a mãe não deixou. Eu queria ser médica, meu pai não deixou eu estudar fora. Você imagina, os dois foram impedidos de fazer o que eles queriam. Não era justo a gente fazer o mesmo com a nossa filha, não é mesmo? Nós conversamos e resolvemos, então, deixar ela fazer o que ela queria. E ela, aos 17 anos, aqui veio para São Paulo fazer aquilo que ela queria, que era ser atriz. Meu marido falou assim: ah, é fogo de palha, ela vai chegar lá e vai desistir. Imagina, gente, filha única, tinha tudo em casa, um quartão só dela, suíte, tudo bonitinho, né? Ela veio para São Paulo, foi para um lugar que ela dividiu o quarto com 4 pessoas, não tinha nada que era dela, enfim. Ele falou assim: ah, ela não vai aguentar, ela vai reclamar, tal, e vai voltar. Ela não, é fogo de palha isso. Toda criança fala que quer ser atriz. Né, gente, essa menina não reclamou um dia. Ela veio para cá, aguentou firme até a gente entender que ela realmente queria fazer isso e alugar um apartamento para ela. E conta pra gente um pouquinho, como que foi para você, que momento que você resolveu trilhar esse caminho diferente, mesmo entendendo que não era a expectativa dos seus pais, que não era o que as pessoas faziam ao seu redor. Não tem ninguém na família que fez isso, não tem ninguém no nosso convívio que tem essa profissão. Quer dizer, ela teve que ir sozinha achar o caminho dela, não teve um QI em lugar nenhum. Então, em que momento que você sentiu que você tinha que trilhar esse caminho, mesmo sabendo que não era aquilo que a gente esperava de você? Não, como você falou, né? Desde criança eu sempre gostei. Eu comecei teatro com 5 anos, comecei o balé com 3 anos, então eu sempre estive ligada na arte. Fiz coral, fiz pintura, fiz biscuit, fiz um monte de coisa, sempre com incentivo da minha mãe. Ginástica, acrobática. Ginástica, é verdade. Acrobática, Sempre fiz assim muita coisa ligada à arte desde pequena. Eu queria ser atriz, eu me vestia, eu olhava a atriz na novela e eu me vestia igual a atriz, eu queria ser igual, colocava as músicas, ficava dançando, então eu tinha isso em mim. E só que assim, eu não conseguia entender ainda que eu podia viver disso, né? Eu amava o que eu fazia, porque para mim era só isso que importava. Eu ia para a escola, né, estudava tudo, mas à tarde eu não via a hora de chegar à tarde para eu ir para aula de teatro. Então, assim, era o que eu mais gostava. E eu não sabia que eu podia viver disso, né? Então, quando eu entendi que eu podia viver disso, foi ali aos meus 17 anos que eu passei na faculdade, falei, putz, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não quero fazer, né? Vou ter que fazer uma coisa que eu não vou ser feliz fazendo isso. Então eu vou fazer para agradar os meus pais. E eu fui muito sincera com eles e falei isso para eles. Eu falei, eu vou lá, eu faço a faculdade, não tem problema, entrego o diploma para vocês, mas daí depois eu vou fazer o que eu quero fazer. E aí minha mãe, como ela contou, falou, não vai fazer isso, vai fazer o que você quer fazer. Então aí, a partir disso, comecei a pesquisar, comecei a ver, a gente é do interior, né? Então, uma menina caipira que não sabe de nada, fui começar a pesquisar, não sabia nem por onde começar, não sabia nem o que fazer, aonde que eu poderia fazer curso, aonde que eu poderia... E comecei a pesquisar na internet, e minha mãe também, meu pai também não sabiam de nada, e foi todo mundo no escuro, né? Viemos para São Paulo, fiz a inscrição no curso de teatro, e ali, a partir dali, começou e nunca mais parei. Não foi fogo de palha, viu, pai? Não foi fogo de palha. Não foi. Agora, gente, eu queria que você que é mãe, que está me ouvindo aí agora, você tem ideia da angústia que é uma mãe liberar uma filha em São Paulo, com 17 anos, sozinha? Naquele tempo não tinha Pix, né? Não tinha essas facilidades que a gente tem hoje. Nós estamos falando de 11 anos atrás. Era bem mais difícil que hoje. Lá em Piracicaba, né, na cidade que a gente mora, eu ia buscar, levar, o pai dela ia buscar, levar, sempre assim, né? Acho que nunca tinha andado de ônibus. Aqui, ela chegou aqui, ela tinha que andar de metrô, ela tinha que andar de Uber sozinha, muitas vezes, mas andava muito mais de metrô. Então, imagina o coração de uma mãe como fica, sabendo que a filha está sozinha aqui, andando de metrô, de Uber, tudo sozinha. E é fácil? Não, não é fácil. Só que eu mesma disse para ela um dia, eu acho que ela vai se lembrar.
vá longe de mim, porque se você ficar aqui perto de mim, eu vou super proteger você, você não vai crescer, não foi? Você lembra? Uhum, uhum. E ela foi, ela foi sem medo, né? Foi sem medo, Sim. foi. E realmente ela cresceu muito. Hoje ela é uma mulher que tem, eu acho assim, tem a carreira dela, tem o trabalho dela. Agora não é fácil, não é fácil para a mãe. Só que a gente tem que entender que se a gente segurar o filho e quiser controlar a vida dele, ele não cresce. E lá na frente vai doer para quem? Para os dois, né? Porque o filho vai ser uma pessoa infeliz, depressiva. Eu tenho no consultório muitos jovens que têm ansiedade, pânico, depressão, porque fez uma faculdade que não queria para agradar os pais, tem uma profissão que não gosta, porque muitas vezes não consegue fazer nada longe dos pais. Tem jovens que não conseguem nem morar fora, porque tem medo de ficar longe dos pais. Né? E tudo isso faz com que eles fiquem depressivos, porque não se sente capaz. E eu queria que ela se sentisse capaz. Então, eu passei por cima do meu medo, e o pai também, para que ela buscasse o caminho dela. Né? Agora fala pra gente, quando você veio para cá, é lógico que você também teve medo. Qual foi o maior Uhum. medo que você teve de vir e também qual foi o maior impulso? O que impulsionou você a vir? Não, o que me impulsionou a vir é a vontade de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. Então eu não pensava em mais nada, eu só queria aquilo e pronto. E aí, claro, né? Quem é ator e atriz sabe a realidade, né, da profissão. Então, depois a gente foi entendendo que aquela ilusão toda que a gente tem, que a gente vê, não é bem assim, né? O buraco é bem mais embaixo, mas isso não foi um motivo para me fazer desistir. Nunca, jamais, porque é a minha paixão. Mas, assim, medo, claro que eu tive, mas o meu maior medo era não conseguir, acho que, trabalhar com aquilo que eu queria trabalhar. Eu acho que esse era o meu maior medo, assim. Hoje eu não trabalho, né? Eu tô falando isso, mas hoje eu não atuo, porque eu escolhi ir pro audiovisual, que eu também acabei me apaixonando. Eu não sabia, né, desse lado, assim, e não entendia, mas hoje sou completamente apaixonada. Não deixei a atuação de lado, ainda penso em retomar isso, mas tá tudo ligado, né? Então, assim, meu maior medo era não conseguir trabalhar com isso, assim, de não poder fazer o que eu gosto e ter que fazer qualquer outra coisa que eu não quisesse fazer para poder viver, né? Então, esse era meu maior medo. O maior medo dos pais, né? É uma profissão totalmente diferente do que a gente conhece. Então, você, como pai, vai incentivar seu filho a fazer algo que você não conhece. É difícil para a gente. Até porque a gente tem uma imagem desse meio que não é tão positiva. E para nós foi muito difícil. Porém, ela foi mostrando para nós, passo a passo, que ela estava dando conta, que estava conseguindo resolver. Agora, eu queria também falar uma outra coisa que eu acho importante para você que tem filho desde filho pequeno, que aquilo que a mãe fala tem um peso de 90% na criança. Aquilo que a mãe fala é meio que uma hipnose. Então, quando eu vejo a mãe falando para as crianças assim, você é um pentelho, você só dá trabalho, você é um desengonçado. Eu escuto isso, eu fico com dó, porque aquela criança ela vai acreditar que ela é aquilo mesmo. E a gente, como mãe, fala na hora da raiva, você não pensa para falar. Então, eu queria que você, mãe, pensasse um pouquinho no que você fala. E eu, naquele tempo que ela era criança, eu tinha um pouco de noção já sobre isso, né? Eu já sabia, eu já era terapeuta, então eu tinha essa noção. Então eu estava ali trocando a fralda dela, eu já fazia cosquinha nela e falava: Sabe o que você é? Uma garota muito esperta. E assim eu fui indo sempre, né? Uhum. Sempre falando isso para ela, desde criança. E ela teve um perrengue já no primeiro, acho que nos primeiros 2 meses que estava aqui em São Paulo, ela teve um perrengue que ela ligou para mim, né? Tipo assim, 6 horas da tarde, eu estava trabalhando e ela sem lugar para ficar, né? Porque ela teve um problema lá onde ela estava. E eu lá no interior, no mínimo 2 horas e meia para chegar, pensa o desespero de uma mãe à noite, né? Era 10 da noite Era já. 10 da noite, 10 da noite. Era Então, 10 da piorou, né? noite. 10 da noite. Então, eu já não estava nem trabalhando, estava em casa. Mas assim, pensa o desespero, sua filha liga 10 da noite, que não tem onde ficar, né? E aí você fala, e agora, né? O que eu faço? Não tinha essa coisa do Pix ali, para fazer um Pix no hotel. Eu falei, bom, você vai tentar achar um hotel aí perto, vai para lá e amanhã cedo eu tô aí, ou vou agora, sei lá, a gente vê o seu pai, vou ver com o seu pai e tal.
Aí não deu 10, daí ela falou, tudo bem, mãe, eu vou ver, já te ligo. Não deu 10 minutos, ela, o que que você falou para mim? Não sei se você lembra. Você não lembra que você falou? Não. Eu sou muito esperta, mãe. Eu já arrumei um lugar para ficar. Ah, Você lembra disso? Você falou, é, eu eu resolvi. sou muito Muito esperta, eu esperta. resolvi. Então É. veja, gente, a frase que ela usou, eu sou muito esperta. Isso ficou dentro dela. Então eu queria deixar esse recado para você que é mãe também. Presta atenção no que você fala, porque ó, 28 anos depois ela ainda estava lembrando, né? Ou 20 anos depois ela ainda estava lembrando daquilo que foi colocado lá para ela, né? Quando você saiu da sua casa, né, que era um conforto ali, você tinha um quarto com ar-condicionado, cama box, né? Você tinha seu banheiro, tava tudo ali no jeito, e aí você foi para um lugar que não era só seu. Ficou lá 6 meses nesse lugar, que era bem ruinzinho, né? Como que foi para você? O que que você acha que transformou você naquele momento? Como é que foi para você se virar sozinha, sem seus pais por perto, sendo que você sempre foi protegida? Ah, é que nem eu falei, né? Eu só queria fazer teatro, eu só queria. Eu tava tão feliz que eu tava fazendo o que eu gostava de fazer, né? Eu tava tão feliz, eu tava tão deslumbrada que eu não tava me importando com mais nada. Eu não tava me importando onde eu tava dormindo, não tava me importando de ter que resolver as coisas sozinha, de ter que me virar. Isso daí era de menos pra mim, isso era o mínimo. Eu só queria estar ali, só queria. Eu tava feliz, então essas coisas não importavam pra mim, né? E eu acho que é uma visão que os pais têm e muitas vezes o filho não tá, não tem essa visão, não tem essa coisa que você falou de medo, de insegurança, de ter que se virar sem os pais. A gente se vira, faz parte da vida, né? E eu tava tão feliz que eu tava ali fazendo aquilo que eu queria, tá bom, tá, eu vou dormir ali, já que dormir no chão, vou dormir no chão, e tá tudo bem. Eu tava assim, eu tava feliz, então nada mais me importava. Então, Então, gente, olha só que bacana isso, né? Porque às vezes o seu filho tem tudo, mas tá infeliz. Então, o que que adianta, né? Às vezes ter tudo. Eu tenho cliente que às vezes o pai monta um consultório dentário para o filho, antes mesmo dele terminar a faculdade. E ele não queria fazer aquela faculdade, ele só fez porque o pai é dentista e quis. Então, vai ficar o resto da vida fazendo uma coisa que não gosta e vai ser infeliz, vai ficar doente, enfim. Então, seja o que for, né, que seu filho queira fazer, apoie. Porque o importante, a gente pensa assim, que a gente quer para o filho o melhor. Agora, será que a gente quer para o filho o melhor ou a gente quer que o filho seja feliz, né? Eu acho que é simples assim, a gente quer que o filho seja feliz. E hoje, quando eu vejo ela, hoje ela trabalha na Record, ela é produtora do programa Fazenda e de todos os realities da Record. Tá super bem, tá feliz, eu vejo ela feliz, eu vejo ela realizada. Ela trabalha sábado, domingo, às vezes chega em casa de madrugada e tá feliz. Hoje ela tá aqui comigo porque é o dia de folga dela. Ela falou, mãe, hoje é o meu domingo, porque domingo eu vou trabalhar. E tá tudo bem para ela, entendeu? Então, se você tá feliz, tá tudo bem. É muito melhor para uma mãe ver a filha feliz do que dar tudo, tá num conforto e não tá feliz, na é verdade? Então, será que a gente quer o melhor para o filho ou a gente quer que o filho seja feliz? E como é que foi para você o meu apoio de mãe? Você acha que foi importante? completamente. Foi a parte mais importante de tudo. Porque se eu não tivesse o apoio de vocês, talvez eu não tivesse coragem pra fazer o que eu queria fazer, né? Se vocês falassem pra mim naquele momento, então tá bom, então vai lá, faz a faculdade e me entrega o diploma. Eu ia lá fazer a faculdade e entregar o diploma. Eu não ia ter coragem de falar, não é isso que eu quero fazer, né? Não, vou. Então, assim, ter o apoio dos pais é a parte principal de você poder tomar coragem pra fazer aquilo que você quer. Então, o que Né? que E você o que diria? vocês fizeram comigo foi. Não tem nem palavras, assim. Ter esse apoio foi a melhor coisa que aconteceu. Maravilha. O que que você diria, então, para os pais que estão ouvindo a gente? Não, eu acho que é isso, é apoiar os filhos nas decisões, independente se vocês acham que é certo, que não é certo, que vai ser bom, que não vai ser bom. Deixa o filho fazer aquilo que ele quer fazer, o que ele acha que naquele momento vai ser bom pra ele. Se não der certo, tudo bem, não deu certo. Depois vai lá e tenta outra coisa.
Mas o importante é que quando a pessoa quer muito aquilo, ela vai fazer dar certo. Então, eu acho que tem que apoiar sim, por mais que seja difícil, por mais que as pessoas, né, que os pais achem que não vai fazer, porque tem muito isso, né? O pai não quer que o filho faça e o filho não vai fazer. E aí fica frustrado o resto da vida. Muitos adultos aí, tenho certeza que queriam ter feito alguma coisa e não fizeram, e hoje se arrependem disso, então eu acho que tem que apoiar sim os filhos a fazerem aquilo que eles sonham, aquilo que eles querem, que eu acho que é muito importante. O que você diria para os filhos que estão na fase de vestibular, que muitas vezes não sabem nem o que querem, ou sabem o que querem, mas têm medo de enfrentar o seu sonho? Ter coragem de enfrentar e falar, porque se não falar, vocês nunca vão saber o que os seus pais acham. Eu tinha medo de falar, mas eu tava com aquilo tão incomodado dentro de mim, eu tava com um peso no coração, assim, que eu falei, não, eu preciso falar o que eu quero fazer. E depois que eu falei, foi uma libertação, assim, né? Principalmente porque eu tive o apoio dos meus pais. Mas para você ter coragem de falar, você tem que ter espaço, né? Você acha que os pais precisam dar espaço, né? Para que o filho possa falar. E é uma coisa que eu sempre tive com você. Sim. Com você, com meu pai, né? Então, por isso que eu consegui falar. Por isso que eu consegui me abrir e dizer que eu não queria fazer aquilo não, que eu queria fazer arte. E minha mãe fala que é engraçado, que minha mãe já falou várias vezes aqui, porque eu não sei, porque que minha filha queria fazer arte, porque ninguém da família faz. Minha mãe é palestrante. E olha onde eu tô agora. Minha mãe tá aqui fazendo... Meu pai, ele toca violão, ele canta. Minha mãe me colocou na aula de balé, de teatro, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Tudo isso que eu fiz foi por causa dela. E aí, a hora que eu falei que eu queria fazer teatro... Ué, nossa, mas como assim fazer teatro? Não sei de onde que veio isso. Não sei de onde... Tá no sangue da família, né? É engraçado você falar isso. É que a gente é de uma geração que talvez tivesse reprimido isso, né? Sim. E aí, hoje, a gente deu a oportunidade de você poder, mas reprimiram e a gente deixou que fosse reprimido. E, ó, eu tô aqui hoje, né, gente? De um jeito ou de outro, eu achei uma pontinha para estar colocando esse meu lado aqui, né? Então, é bem isso, né? Agora, eu tenho também no consultório muitos jovens que tentam uma faculdade, não é, tenta outra, não é, tenta outra, não é. E aí sofre, tem depressão, tem pânico. Então, se você não tem certeza do que quer, dá um tempo para a pessoa, não tem que sair do colégio e já fazer a faculdade. Deixa ele trabalhar um pouquinho, deixa conhecer um pouco a vida, depois escolhe com mais maturidade, né? Cuidado para essa coisa tão rígida de terminou, tem que fazer, não tem tempo, não tem, cada um tem o seu tempo. Então, respeita o tempo do seu filho, da sua filha, né? Se de repente tem que esperar um pouquinho para escolher a faculdade, e dá espaço para ele falar com você, porque eu tenho muitos que vão para a droga para aliviar essa angústia, porque não conseguem conversar com os pais. Então, conversa com os seus filhos sem crítica, sem julgamento, com compaixão, com compreensão, e sempre pergunte para o seu filho, como eu posso te ajudar? E não, por que você está fazendo isso? Por que é assim? Olha, você de novo isso. A crítica só afasta seu filho de você. Eu não sou mãe perfeita, tem muitos outros erros que nós não estamos comentando aqui, mas nós estamos trazendo aqui para vocês uma parte que foi positiva aqui no nosso relacionamento e que a gente espera que tenha ajudado você aí, né, no seu relacionamento com seus filhos, porque no fundo, tudo que a gente quer é que o filho seja feliz e não vamos esquecer disso. Você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Ela, além de ser hoje trabalhar na Record, ela também é dona de uma produtora. Fala aí um pouquinho, quem Sim. quiser conhecer, né? É verdade. Depois aí eu consegui, depois que eu fui pro audiovisual, que me apaixonei por essa área, hoje abri minha produtora, M13 Produções. Lá a gente faz gravação de podcast, a gente tem cozinha cenográfica, a gente faz qualquer tipo de gravação. Então eu acabei também montando um negócio meu para trazer para mais perto ainda aquilo que eu sou completamente apaixonada hoje. E eu acho que é isso, a mensagem a gente passou, eu acho que é você acreditar naquilo que você quer fazer, no seu sonho, faça aquilo que você quer, que você sonha e vai atrás, porque se você não for atrás, você vai se arrepender.
vale muito a pena. Depois que você consegue conquistar, você olha assim, o que você conseguiu, o que antes você sonhava e hoje você tem, então é uma conquista maravilhosa, uma sensação maravilhosa. Então é isso, vá atrás do que você quer, do que você sonha, porque vai valer a pena. É isso aí, essa foi a mensagem da filha e da mãe ouça seus filhos, deixe eles livres para ser quem eles vieram ser no mundo, né? É Deus, a pessoa e o propósito dela aqui na vida, e a gente não pode impedir esse propósito. Então não interfira no propósito do seu filho, deixe ele descobrir quem ele veio ser na vida, apoie, porque com certeza vai dar certo, eles vão ser felizes. É difícil para a gente? Mas a gente não pode olhar para a gente, tem que olhar para ele, para o futuro dele. Vai dar medo, vai dar um monte de coisa? Vai para a terapia e resolve isso. E deixa eles serem felizes. Gente, foi um prazer estar aqui. Se você não me segue no Instagram, vai lá, Elaine Curiacos, e dá um oi lá para mim, deixa seu comentário que eu vou ficar feliz. Muito obrigada, filha, mãe, por você ter vindo. Adorei o nosso bate-papo aqui. Obrigada. Obrigada, e a gente se vê no próximo. Espero você. Tchau, tchau.